Bom dia, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus. Amém. Estão felizes com Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, a mensagem para o nosso dia de hoje, para esta manhã. Então já quero partir já para aquilo que nós vamos falar nesse dia de hoje, Tivemos um tempo muito precioso aqui, onde podemos nos expressar diante do louvor, diante do Senhor através do louvor. E agora nós vamos também poder receber da palavra de Deus, Aquele que nos sustenta, Aquilo que nos coloca de pé, que trata na nossa vida, no nosso caráter, Que nos molda, que é a palavra de Deus. E eu gostaria que a igreja abrisse lá no livro de 2 Pedro 3:9. Jesus, mais uma vez colocamos esse tempo diante de Ti, meu Pai, que o Senhor possa nos direcionar, nos conduzir, para que possamos, Senhor, aprender de Ti nesta manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, que não estamos sós. O Senhor está conosco em todo o tempo, meu Pai. A Tua palavra é fiel e ela se cumpre a cada dia sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor nos prometeu e enviou o Consolador, e Ele está aqui conosco. E Ele também está aqui para, Senhor, nos corrigir, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor, meu Pai, possa vir de encontro às nossas vidas, que o Senhor encontre, Deus, uma boa terra neste lugar, onde Sua palavra está sendo semeada, e possa vir a dar muitos frutos, Senhor. Sujeitamos esse tempo diante de Ti, em nome de Jesus, amém. 2 Pedro 3:9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, eu quero enfatizar nesse versículo a última parte dele, onde diz assim, mas que todos cheguem, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu quero falar um pouco, nesta manhã aqui com a Igreja do Senhor, a respeito de furando a bolha. Esse é o tema da mensagem, irmãos, furando a bolha. Onde eu quero falar um pouco sobre a nossa missão, o nosso propósito, o porquê que o Senhor nos escolheu, para que Ele nos escolheu. Que, irmãos, Deus, nós ouvimos muito isso, e isso é um fato, que Ele tem um propósito na nossa vida, e eu quero falar um pouco sobre isso. Nós vamos ler lá em Marcos 3, versículo 14, Marcos 3:14, Marcos 3:14, diz assim: então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar. Esse versículo, ele contém muitas coisas nele, e eu quero discorrer com vocês a respeito dele, nesta manhã. Primeira coisa, irmãos, Jesus diz assim, então escolheu 12, esse número, ele tem uma importância muito grande na Bíblia, onde ele trata o que? Da descendência lá de Jacó, das 12 tribos, então Jesus não foi um ator aleatório, mas ele escolheu 12, para quê? Para trazer uma representatividade do Antigo Testamento, dessa família que Deus fez através de Jacó, dessas 12 tribos, aonde até hoje Israel se dá dessa forma. Os judeus, eles se falam isso, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Judá, porque eles têm muita importância sobre a sua descendência, quem que foi ali o seu pai, e isso não mudou.
Então aqui Jesus, quando ele chama os 12, ele chama debaixo desse contexto, para trazer essa representatividade, e para poder o quê? Trazer essa nova família em Cristo, esse novo tempo em Cristo. Então, ele chamou os 12, debaixo desse propósito. E tem uma outra versão, que eu vou ler aqui para vocês, de 3,14, diz assim, ó: e designou os 12, para estarem com ele, e para enviá-los a pregar. E aqui, nessa versão, né, o verbo designou aqui, implica uma ação de escolher ou nomear. No contexto, Jesus está chamando os 12 apóstolos para uma missão especial, o que revela a importância e a autoridade de sua escolha. Então ali, Jesus, quando ele chama ali aqueles 12, e designa, designar significa uma ação, dá um propósito para eles, ou seja, que não era para ficar entre eles, que não era para ficar naquela bolha, mas sim, eles ter um propósito de vida, uma ação. Então, irmãos, Jesus, quando ele me chama, quando ele te chama, você está aqui hoje, nesta manhã, ouvindo essa palavra, não é para nós ficarmos apenas aqui, nesse lugar, nesse ambiente, com essas pessoas aqui como igreja, mas é debaixo de uma missão, é debaixo de um propósito. E qual que é o propósito que o Senhor, ele nos chama? O primeiro propósito e central propósito, como nós lemos, pode voltar ao versículo, pode deixar o versículo aqui, é para quê? Para estar com ele. Esse é o propósito central. Jesus, ele não nos chamou para as obras. Não preciso fazer a obra para o Senhor, não nessa ordem, nós vamos entender isso. Eu faço a obra do Senhor, porque eu tenho o Senhor comigo. Eu não faço a obra do Senhor para ter o Senhor comigo. Parece igual, mas há uma grande diferença sobre isso. E nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós, porque o nosso principal chamado, irmãos, nosso propósito central, é para estar com o Senhor. E o que é estar com o Senhor? É viver a Cristo. É aonde você for, Cristo estar com você. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E ele fala que habita dentro de nós. A Bíblia nos relata isso, que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, que ele está dentro de nós, ele habita em nós. Então, o nosso propósito central é estar com o Senhor, é ter uma vida com Deus, é ele habitando dentro de nós, é ele cuidando de nós em todo o tempo da nossa vida, é preencher todas as lacunas, todo o vazio que há dentro de nós, é ele cuidar das nossas emoções, é ele cuidar das nossas feridas, é de fato ele ser o Senhor da nossa vida, ele conduzir as nossas ações. Você não agir segundo o seu ego, segundo a sua vontade, segundo a minha vontade, mas agir de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, segundo aquilo que ele nos direciona. E a vontade de Deus, a Bíblia fala o quê? Que ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você está vivendo uma vida boa, perfeita e agradável em Deus, você está diante da vontade do Senhor. Você não está agindo segundo o seu coração, segundo as suas intenções. Então, nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós. Para que eu sirvo ao Senhor? Para que eu tenho que estar na igreja? E o ato de furar a bolha, irmãos, é nesse sentido. É que quando eu estou com Ele, quando o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, se torna natural eu querer falar dEle, eu querer anunciar as boas novas, eu querer anunciar o Evangelho, que significa o quê? Uma boa notícia. Então o Evangelho não é você falar sobre dores, não é você falar sobre as suas dificuldades ou as suas debilidades, é você falar, eu era assim, Cristo mudou a minha história, agora eu sou assim. E não é aquilo que você está por fora, mas é o que você está por dentro, a mudança que Cristo fez dentro de você. Então nós precisamos ter essas coisas muito claras dentro de nós, para que o reino, para que o Evangelho, para que a boa notícia chegue às pessoas que nos cercam. Isso é furar a bolha. E Deus, queridos, Ele não chama ninguém sem propósito. Então, se Deus, Ele te chamou, você tem essa convicção, você é escolhido de Deus, então você já está incumbido de um propósito, você já está incumbido de uma missão. Então,
eu lendo esse texto, meditando nele, estudando sobre ele, eu entendi essa profundidade do que Cristo, quando ele chama ali os 12, o porquê que ele chamou e para que ele chamou. Então aqui, nessa outra versão que eu li, que a conjunção para indica o quê? Propósito. Portanto, os 12 foram designados com a intenção específica de estarem com ele e serem enviados, o que coloca a missão em segundo plano, ressaltando a importância da presença de Jesus. Então Jesus chamou primeiro para estar com ele, para ter comunhão com ele. Isso quer dizer o quê? Intimidade. Naquela série, eu sempre falo disso porque é muito legal mesmo, The Chosen, os discípulos, quando Jesus envia eles ali para pregar de 2 em 2, eles falam: Senhor, mas o que nós vamos falar? Do que vocês viram. Vocês vão ser ali a testemunha ocular daquilo que vocês viram. E isso, querido, serve para todos nós, porque não é sobre nós, não é sobre o que você conquistou. Não, eu não tinha nada, agora eu tenho Jesus, eu tenho moto, eu tenho carro, eu tenho casa. Não, não é sobre isso, é sobre a mudança, é sobre o que Jesus fez na sua vida. Todas essas coisas é bênção, mas isso nós estudando, trabalhando, Deus dando graça, a gente conquista todas essas coisas. Mas agora a mudança dentro de nós, preencher as lacunas, preencher o vazio, a gente poder liberar as pessoas, poder perdoar, e isso a gente não consegue fazer sozinho. Isso é o Senhor que faz as nossas vidas, sarar as nossas dores, os nossos traumas, nos livrar da ira, ter os dons, ter o Espírito Santo moldando o nosso caráter. Isso é só o Senhor que pode fazer. E essa é a mensagem central do Evangelho, o que Cristo fez na sua vida. Isso é nós não negarmos a esperança que há em nós, e essa, queridos, é a mensagem central. Então nós fomos chamados para isso, mas para nós termos essa mensagem viva dentro de nós, precisamos estar com Ele, precisamos gastar tempo com o Senhor, precisamos investir a nossa vida de ter prazer nele, de meditar em Deus, de gastar tempo com leitura, de gastar tempo em oração, de gastar tempo louvando ao Senhor, ter um coração alegre, grato ao Senhor, saber dar graças a Deus sobre todas as coisas, tanto as boas como as más, saber lidar com a adversidade. Isso tudo é estar com Deus, saber vencer o dia mau, o dia do luto, o dia da perda, o dia de quando assim, nossa, eu fiz tudo correto, mas não deu certo, está tudo bem. Deus não perdeu o controle da nossa vida, Deus está no controle de tudo, nada está fora da direção dEle. Isso é furando a bolha, primeiro a sua própria bolha, e depois eu quero falar sobre lugares, sobre ambientes, sobre pessoas, sobre nós termos o anseio, o desejo de frutificar para Deus e não perder isso, porque com o longo dos anos, do tempo, se torna meio que natural, que você muda o seu ciclo de amizade, as pessoas que você anda. Nós, que já estamos envolvidos há um bom tempo na igreja, eu já tenho, esse ano aqui, em dezembro, dia 17 de dezembro, vai fazer 25 anos que eu me batizei, faz um bom tempo já. Então é normal que eu não tenho mais o mesmo ciclo de amizade de quando eu cheguei na igreja. Muitas pessoas já se passaram na minha vida, e eu passei na vida de muitas pessoas, mas isso não pode trazer uma frieza dentro de mim, aonde eu não me importe mais com o perdido, onde eu não me importe mais com o necessitado, porque senão, irmão, se eu falo que eu estou com Ele, e não faço o que Ele fez, eu não ando com Deus, porque João, ele fala, que aquele que diz que estar nele, deve andar como Ele andou. Então, se eu estou em Deus, se eu estou em Cristo, eu tenho que ter as obras de Cristo na minha vida. E qual eram as obras de Cristo? Ele sempre tinha um olhar para o perdido, ele sempre estava ali, ele andava com os 12,
mas levava o reino, levava a palavra, levava a cura, levava a esperança. Ele não parou, ele não ficou na sua bolha, ele não fazia acepção de pessoas. Então nós precisamos ter todas essas coisas resolvidas dentro de nós. Então a primeira coisa, para que o Senhor me escolheu? Para estar com Ele, para Ele formar Cristo dentro de cada um de nós. Então, o ato de andar com Cristo, não é o tanto que eu tenho de Cristo, ou seja, de conhecimento, de saber falar, de saber anunciar ou pregar, não, é o quanto Cristo tem de mim, o quanto Cristo tem da sua vida. E esse é o nosso desafio diário, da gente entregar todas as nossas demandas, tudo que é bom e tudo que é ruim para Cristo. É você ter esse coração quebrantado diante dEle, sempre disposto a começar de novo, com uma passagem que fala, como um vaso na mão do oleiro. Se há uma imperfeição, Ele quebra o vaso e faz tudo novamente. E como isso é difícil, quanto mais tempo passamos, mais nos tornamos duros, porque eu já ouvi, eu já conheço, eu já li. Mas isso, queridos, é falta de sensibilidade, isso é uma falta de quebrantamento da nossa parte, de anseio, de desejo por Ele. Então nós nos tornamos rígidos, e o cristão ele não pode ser rígido, ele tem que ser flexível, sempre disposto a se dobrar, sempre disposto a ser moldado, a ser trabalhado, a ter essa mentalidade de Cristo. Cristo ele é tão maravilhoso que Ele fala assim, lá em João: se vocês crerem, farão obras maiores do que eu. Irmãos, olha isso, Cristo, olhando para aquele monte de pecadores, aqueles homens que andavam com Ele, Ele fala isso para eles. Então nós precisamos ter essa clareza muito viva dentro de nós. E aqui, continuando, o verbo estarem no infinitivo indica continuidade e permanência. Isso é crucial, pois sugere que os apóstolos não estão apenas aprendendo, mas vivendo em comunhão com Jesus. Então, ou seja, é de ter liberdade, é de saber o que está no coração do Pai, é de ouvir a voz de Deus, é de seguir o comando do Senhor, é de abrir mão do nosso conforto e nos confrontar todos os dias por algo maior, por algo mais profundo, por algo mais intenso. E como isso é difícil para todos nós, mas o Senhor Ele nos chama para isso. Isso é furar a bolha. Porque quando a gente pensa, nesse tema furar bolha, a gente pensa no outro, então agora vamos acabar com as panelas e tal. Não, irmãos, não é sobre o outro, é sobre nós. É sobre nós furarmos as nossas panelas, dentro de nós e as que estão fora de nós também. De se dar o direito de se conhecer, de conhecer a outras pessoas, de transmitir Cristo, de exalar o bom evangelho, a boa notícia, de não limitar a ação de Deus na nossa vida, de não colocar os nossos sonhos, nossos anseios, nossos desejos na frente do propósito de Deus, de não ir em busca da felicidade, mas sim em busca da eternidade. Porque, irmãos, muitas das vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não vai ser dias felizes, não vai ser, não foi isso que Cristo, Ele nos prometeu a vida eterna, não foram dias felizes, pelo contrário, Ele falou: no mundo tereis aflições, dificuldade, dias ruins, dias difíceis, mas tem de bom ânimo, como é o tema desse ano, porque eu venci o mundo. E hoje, muitas das vezes a gente quer mudar
o Evangelho, o caráter de Cristo, não falar de coisas difíceis, para facilitar, para trazer uma felicidade momentânea, e não é esse o propósito central. E eu não estou falando, ou fazendo aqui, falando apenas que vamos só ter dias difíceis, dias de luta, não, mas nós temos que nos preparar para isso, todos os dias, para que isso não nos roube da esperança, para que isso não nos roube do propósito central, que é de estar com Ele e levar a Ele. E isso vai nos fortalecer, isso vai nos forjar. Qual que é a grande dificuldade hoje? Que você escuta muito, a gente vê muito isso, você trabalha nessa área, você sabe disso, na parte psíquica, psicológica das pessoas, que hoje a maioria das pessoas não sabem lidar com não sabem enfrentar a dificuldade, desencadeia depressão, desencadeia ansiedade, desencadeia diversas coisas. Mas é por quê? Porque as pessoas, elas estão sendo produzidas para não sofrer, para não perder, para só ganhar, para só conquistar. E o Evangelho não tem nada disso, pelo contrário, é o inverso de todas essas coisas. Olhamos para o nosso Senhor, para o nosso Mestre, Ele pisou nessa terra debaixo desse propósito, e não só Ele, mas outros. João Batista, ele fala, qual que é a minha missão aqui? Eu vim preparar o caminho. Então, nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós, porque aí os dias difíceis, os dias maus, eles virão sobre a nossa vida, mas não nos roubará do propósito, não nos roubará da centralidade de Cristo, não nos tirará a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso prazer de estar com Deus. Pode roubar um momento naquela situação, mas aí você vem e fala, não, mas espera aí, aquele que me prometeu, Ele é fiel para cumprir, eu não estou só, Ele está comigo, e isso, irmão, já te revigora, isso já começa a falar com você, a palavra já começa a se tornar viva na sua vida, e você vence, e você fura essa bolha, fura esse momento. E aqui continuando, a preposição com implica um relacionamento próximo e íntimo. Os apóstolos são chamados a uma conexão profunda com Jesus, o qual é fundamental para a sua formação como líderes espirituais. Então ali eles tinham o dia a dia, eles viam o dia a dia do Senhor, como Ele se portava, como Ele se comportava com as perseguições. O mesmo Jesus que ia lá e mandava uma figueira dar fruto, ou depois ia lá e secava ela, era o mesmo Jesus que ouvia e aceitava ser cuspido, apanhar, ser preso, e aquilo ali para os apóstolos, para os 12 que estavam com ele, falou, Jesus, até sugeriram para ele, Tiago, João, Senhor, manda um raio, nos dá essa força aí, para a gente exterminar tudo aqui, porque ele sabia que o Senhor de fato podia fazer, o Senhor acalmava o mar, acalmava uma tempestade, o que era para ele mandar um raio e acabar com tudo ali? Mas o Senhor não, falou, não, eu preciso passar por isso, vocês não estão entendendo ainda, mas um dia vocês vão entender, eu preciso passar por isso, eu preciso passar por esse momento, e isso gerava, fortalecendo esses homens, porque se você for estudar os martírios da igreja, você vai ver que praticamente todos os apóstolos tiveram mortes terríveis, eles mesmos presenciaram a morte dele, do Tiago, foi decapitado, e tantos outros, eles presenciaram a morte de Estevão, mas nenhuma dessas coisas tirou a esperança, tirou a alegria, tirou o propósito deles, porque irmãos, quando você entende o seu propósito em Deus, a sua missão, para que o Senhor te chamou, as coisas externas não te tiram mais da centralidade de Cristo. Então veja bem, se você está ouvindo muito burburinho, e não está focando naquilo que é importante, naquilo que é eterno, naquilo que é profundo, naquilo que é intenso,
E isso te rouba do propósito, isso te rouba da centralidade de Cristo. Então, foca em Jesus. E aqui no último ele fala assim, ó, o verbo pregar, né, envolve a proclamação da boa nova. Este é o trabalho central dos apóstolos, destacando a natureza evangelística da missão cristã desde o início. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos dá um destino, ó, vamos fazer uma nova família, que agora é em Cristo, nos 12, vocês não vão falar de vocês não vão contar vantagem, vocês vão falar daquilo que eu fiz na vida de vocês, e para vocês falarem disso, vocês têm que ter intimidade comigo, vocês vão conhecer o meu dia a dia, vocês vão ser, Cristo será formado dentro de cada um de vocês, vocês vão exalar o bom perfume de Cristo, e depois que isso acontecer, vocês irão furar a bolha, que é o que? Levar a mensagem da cruz. Isso não é reservado aqui para vocês, portanto que mesmo depois disso, o Senhor fala claramente com alguns deles, e principal com o líder da época ali, que era Pedro, dando o sonho, lá em Atos 10 fala sobre isso, né, a visão que ele dá ali em relação a Cornélio, que era o centurião, que era um líder de 100 soldados, falando que ele era um homem gentil, ou seja, que não era judeu, falando para Pedro, vai lá e prega para ele, fura essa bolha, o evangelho, a boa notícia não está limitada a vocês aqui não, é para alcançar a todos. E ali quando Pedro chega, Pedro começa a falar, aqueles homens é tomado pela presença de Deus, e Cornélio, irmãos, era um homem tão maravilhoso, que ele falou, não, isso é tão bom que eu não quero ouvir sozinho, ele chamou todos ali, todos que ele podia chamar, ele chamou, ele evangelizou, ele trouxe, para ouvir essa mensagem, do que Cristo fez, e ali a Bíblia fala que todos eles foram cheios do poder da presença do Senhor, e foram batizados, tanto nas águas como no Espírito. Então você entende que Cristo, quando Ele muda a minha vida, quando Ele muda a sua vida, o Evangelho, a boa notícia, não pode parar em nós, ela tem que furar a bolha, tem que chegar no próximo, e isso só vai acontecer se você tiver essa convicção, e nada, queridos, nada, situação, circunstância alguma pode nos roubar disso. Então, pregue a palavra. O que eu vou falar? O que Cristo fez na sua vida? Quem você era ante Jesus, o que Jesus fez? Essa é a mensagem. Ah, mas eu não vi nada, então porque ainda Cristo não fez, então entregue sua vida para Cristo, de verdade, sem reservas, todas as áreas, e vai ser natural ele fazer, porque a Bíblia traz esse relato, não teve um lugar que Cristo passou, que não houve transformação, que não houve libertação, que não houve cura, que não houve conversão, a não ser naqueles que não creram, em Nazaré, mas quem creu recebeu, quem creu foi curado, quem creu foi liberto. Então esse mesmo Cristo está aqui, através do Espírito Santo de Deus, está aqui nesse dia, neste lugar, neste ambiente, para transformar as nossas vidas, para furar as nossas bolhas internas e as externas, e isso tem que estar no nosso DNA, o anseio, o desejo de levar a boa notícia, de levar o Evangelho. Então sabe, irmãos, use as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos, a internet, os status, tudo, é para levar a Cristo, é para levar a mensagem, é para levar a palavra. Não tenha vergonha do Evangelho, dessa boa notícia. Essa tem que ser a nossa centralidade. Eu estava ouvindo esses dias alguns podcasts falando dos heróis da fé, né? De alguns homens pós-Cristo, né? Que marcaram o seu tempo, as suas gerações, no ano de 1800 e tal, e o que eu vi em comum, de todos eles, é que era assim, eles iam lá, eles aceitavam Jesus, eles se convertiam, aí eles iam lá e começavam a buscar Deus em oração, em leitura da palavra, e em jejum, disciplinas espirituais, e ali eles eram tomados da presença de Deus, e isso quebrava toda timidez, quebrava todos os sofismas, tudo aquilo que eles achavam que não conseguia, e se tornava natural eles começar a fazer a obra do Senhor, a levar o reino, a levar a palavra, a levar a mensagem.
E ali, e o final era esse, eram homens comuns, homens que tinham seus próprios sonhos, homens que tinham famílias, mas que eles entenderam o propósito central deles, que era estar com Jesus e passar a Jesus para outros. Irmãos, esses homens cumpriram a missão dele, o papel deles, eles não estão mais aqui, agora cabe a mim e a você. E agora o Evangelho vai ficar parado? Vamos ficar na nossa bolha aqui? Vamos nos reunir apenas aqui como comunidade e compartilhar um com o outro? Isso é maravilhoso, mas e aqueles que estão lá fora? E aqueles que estão no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nas escolas, nas faculdades, no nosso dia a dia? Então, para a gente ter esse despertar, nós precisamos primeiro ter essa intimidade com Deus, ter Jesus falando conosco, e o Senhor vai colocar no seu caminho aqueles que necessitam ouvir a palavra dEle, para você falar, não é o outro falar, é você falar. Então, maior do que qualquer sonho ou propósito que você queira para a sua vida, queridos, queiram Jesus, queiram o propósito de Deus. A Bíblia é muito clara, se nós buscarmos o seu reino, a sua justiça, Ele vai nos acrescentar, e o que o Senhor acrescenta é bênção, não vem com dores. Então a sua profissão, o que você faz, é para glorificar a Deus, é para levar o reino, é para levar a palavra. Tudo que você faz, tudo que você trabalha, aonde você está, ali é o seu ponto de pregação, ali é aonde Deus quer te usar, tremendamente, profundamente. E como isso é maravilhoso, como isso é bom, como é bom a gente olhar para nós mesmos e falar: meu Deus, é só o Senhor mesmo para fazer isso, porque eu em mim mesmo não há capacidade alguma, mas é isso mesmo, não é sobre nós, é sobre Ele. Então, irmãos, seja usado por o Senhor, deseje ser usado pelo Senhor, fure essa bolha dentro de si primeiramente, com seus sofismas, com suas mentalidade, porque não é sobre você, é sobre Cristo. Quando Jesus ele chama os 12, cada um diferente um do outro, com características, com culturas diferentes, chamou rico, chamou pobre, chamou pescador, tudo tinha ali no meio, chamou assassinos, tudo, ou possíveis assassinos, tudo ali. Para quê? Para mostrar que se a gente deixar Cristo de fato tomar conta da nossa vida em todas as áreas, Ele muda, Ele transforma, Ele forma dentro de nós o bom caráter de Cristo. E aqui continuando, João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pediram em meu nome. Então, irmãos, o Senhor aqui ele fala isso, para esse mês 12 ali, é um dos discursos quando Jesus está se preparando para o seu fim, e João traz esse relato, o meu Senhor falou isso para nós, vocês não me escolheram, nós lemos lá em Marcos 3, mas eu vos escolhi, eu os chamei, e eu designei vocês, eu dei um propósito para vocês, para que vocês vá e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam. Então não é para ficar dentro de nós, não é para ficar só em nós, a Cristo não. Se Cristo, irmãos, Ele é uma verdade absoluta dentro de você, é natural que você gere frutos, que você gere vidas, que você fale dele, não é forçado, é natural. Agora, se isso não tem sido natural nas nossas vidas, é porque nos falta intimidade com Deus, nos falta ter tempo com Deus, nos falta deixar Cristo ser formado dentro de nós, estamos presos nas nossas coisas, na nossa bolha, e precisamos furar ela, para que Cristo assuma a centralidade na vida de cada um de nós, e não tem ninguém que entregou a sua vida por completo a Cristo, que não venha ter uma vida abundante.
O jovem Henrique, quando ele vai lá e fala: Senhor, eu faço tudo, eu conheço a lei, eu cumpro tudo com êxito. O Senhor, então uma coisa te falta, vende tudo e me segue. E para ele isso foi muito profundo. Para ele Jesus pediu demais, porque ele estava preso nas coisas, ele estava preso na sua bolha, e isso lhe impediu de viver o propósito, a centralidade de Cristo. Porque é isso, irmãos, quando a gente está preso nas nossas coisas, nós queremos enquadrar a Cristo no nosso propósito, mas irmãos, Deus ele já desenhou tudo, nós apenas precisamos nos lançar nesse propósito. Não dá para você chamar a Cristo para a sua vida, e não entregar a totalidade dela. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo, não é parcial, não é parcial, é total. Vem e me segue. Você entendeu? Eu não vou te seguir. Jesus falando para nós: eu não vou te seguir, eu não vou apenas cuidar de uma área da sua vida, você tem que me seguir, acreditar e crer no que eu tenho para você. E como é difícil a gente furar essa bolha, mas irmãos, vale a pena. Eu só vivo o dia que eu estou vivendo aqui hoje, porque um dia eu escolhi seguir a Jesus. Eu não tinha um sonho na minha vida de ser pastor, de levar a palavra, porque eu nem conhecia nada sobre isso, mas um dia eu aceitei Jesus e me entreguei totalmente para Ele, e essa escolha eu busco fazer diariamente, porque aceitar Jesus não é um dia, é todo o tempo da nossa vida. Como o Thales canta, né? Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Então é uma escolha diária. Então, sabe, igreja do Senhor, nós precisamos despertar para isso, despertar para viver a intensidade desta palavra. E eu quero finalizar com mais uma vez um conselho de Paulo para Timóteo, e que serve para todos nós. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Irmãos, o contexto desse versículo é maravilhoso. Paulo está preso, Paulo está acabando os seus dias, ele fala da sua morte, ele fala: está chegando o meu fim, eu já sinto o cheiro acabando o meu tempo, eu já sinto que eu vou estar com ele. Mas aí Paulo, queridos, ele não está falando para Timóteo: olha, vá atrás de justiça por mim, porque eu estou sendo preso e vou ser morto por algo que eu não fiz nada de errado, eu apenas preguei a Cristo. Paulo não está falando: cuida das coisas que eu deixei, coisas materiais. Paulo não está falando sobre justiça própria. Paulo não está aconselhando sobre coisas corriqueiras nessa vida. Paulo não está falando dos seus sentimentos. Olha, eu estou magoado com esse que me abandonou, com aquele que me traiu. Não, ele fala, ele relata, esse me traiu, esse me abandonou, mas o Senhor falou comigo: Paulo, a minha graça te basta, e isso me traz essa satisfação. Paulo fala das suas necessidades ali: eu estou com frio, eu estou solitário, de pessoas, de coisas, mas eu estou com Cristo, e Ele tem me sustentado. E a última mensagem dele, ele fala para Timóteo: vem depressa, larga tudo, para tudo que você está fazendo, e pregue a palavra, continue o que eu estou deixando. O evangelho não pode parar porque eu estou partindo, o evangelho não pode parar, essa boa notícia não pode cessar porque eu não estou mais aqui. Chegou o seu tempo, chegou a sua vez, é a sua missão, esse é o seu propósito central. Fura a bolha de si mesmo, você foi escolhido, você já foi orado desde pequeno. Então Paulo ali está falando:
com essas profundidades. Ele fala para ele assim: olha, com paciência, pregue em todo tempo e fora de tempo, ou seja, que Cristo seja a sua centralidade, que não haja outra ação, que não haja outra palavra, que não haja outro propósito na sua vida a não ser levar a Cristo, em tempo e fora de tempo. Ensine com paciência, ensine a doutrina, ou seja, pregue a verdadeira mensagem, a verdadeira notícia, que não é sobre conquistar, que não é sobre ter uma vida melhor, não, que é sobre a eternidade, é sobre aquilo que Cristo fez na sua vida, é sobre nós estarmos com Ele, de estar chegando o final dos tempos, e nós precisamos acelerar esse processo, parar de meninices, parar de ficar preso no nosso mundinho, nas nossas bolhas, nas nossas decisões, nas nossas infantilidades, e levar a mensagem, levar o reino, levar a palavra, parar de falar das nossas dores, e falar da obra de Cristo, porque aqui, irmãos, Paulo ele relata, mas essa não é a sua mensagem central. A mensagem central é: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé, não deixei nada me roubasse disso, nem o abandono das pessoas, nem as traições. Não, eu estou aqui com o meu coração zerado diante de Deus, eu estou zerado, está tudo certo, ninguém me deve nada, e tudo que eu fiz, que foi para a glória de Deus. Agora, Timóteo, continua você, irmãos, e essa mensagem, ela é viva e latente, no mesmo dia que Paulo escreve, como no dia de hoje, essa mesma mensagem. Eu leio esse texto e isso vibra dentro de mim, porque eu sei que isso não é para Timóteo apenas, mas é para mim, é para você. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, não deixe que nada, ninguém, circunstância alguma te roube da centralidade de Cristo, fure essa bolha, e nós precisamos, irmãos, ter isso resolvido dentro de nós, porque é para isso que você foi chamado, esse é o seu propósito central, para estar com Ele e falar dEle. E eu quero que nós possamos orar nessa manhã por isso. Os irmãos podem subir. Vamos orar por isso, vamos buscar ao Senhor por isso, vamos entregar a nossa vida totalmente a Cristo nesta manhã, vamos nos desprender de nós mesmos, das nossas meninices, das pessoas, sabe? A gente tem que parar de colocar e achar culpados, que impede de Cristo ser evidenciado nas nossas vidas, que a gente coloca culpado, não, é meu marido, é minha esposa, é os meus filhos, é a igreja, é esse, é o fulano, é o meu trabalho. Não, é só nós mesmos, nós que impedimos, não é mais ninguém. E maravilhoso quando você lê, você ouve os relatos desses homens, é que eles exalavam o bom perfume de Cristo, todos eles, mas eles já partiram, eles não estão mais aqui, eles cumpriram a parte deles, o propósito deles. Agora, irmãos, é eu e você, e hoje é uma manhã que o Senhor quer furar essa bolha, primeiro dentro de nós, de tirar todo o sofisma, todo engano, toda palavra, todo decreto de Satanás contra a sua vida, caia por terra. Tenha Cristo vivo dentro de você, vença a si mesmo, vença, sabe, todos os pecados, tudo aquilo que te afasta da centralidade de Cristo. Receba Ele hoje, nesta manhã novamente, se for o caso, mas Ele de fato, você entregar tudo para Ele, a centralidade total da sua vida para Ele, e depois de você estar cheio dEle, começar a exalar o bom perfume de Cristo, começar a falar das boas novas, começar a anunciar aquele que te salvou, aquele que te gerou, aquele que te deu sentido, aquele que te deu propósito, aquele que te ama mais do que você mesmo, mais do que tudo e todos, o único que você precisa, porque o restante Ele vai acrescentar na sua vida.